Oi, gente. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2002, né? E da participação exitosa do Brasil na Copa de 2002. O que você acha de conversarmos sobre isso? Mas eu pediria, antes de tudo, que você se inscrevesse no canal, que você desse seu like, curtisse aí. Faz por gentileza isso agora, senão depois você vai esquecer. E que você também compartilhe esse vídeo. Bom, para a gente falar da Copa do Mundo de 2002, a gente tem que falar das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, né? As eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 já passaram a ser no sistema que acontece atualmente, né? Ou seja, as 10 seleções sul-americanas jogam entre si em turno e retorno, e quem chegar nas melhores colocações se classifica para a Copa, né? São, portanto, 18 jogos, 9 no turno e 9 no retorno, né? E o Brasil foi muito mal nas eliminatórias, mas muito mal mesmo, né? Tanto é que foi garantir a vaga na Copa na última rodada, na 18ª rodada, né? Um jogo em São Luís contra a fraca Venezuela, e o Brasil meteu 3-0, né? E garantiu a vaga, mas garantiu no último jogo. Então a seleção estava muito mal mesmo, né? Já tinha em 2001 perdido uma Copa América sendo eliminada pelo Panamá, né? Panamá ou Honduras, não estou lembrando agora, mas enfim, foi um dos dois. E durante as eliminatórias teve 4 treinadores, né? Teve o Vanderlei Luxemburgo, teve o Candinho, né? Que era auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, teve o Emerson Leão e teve o Luiz Felipe Scolari, que foi o último, né? E já havia uma treta com o Romário, porque o Luiz Felipe Scolari, para o primeiro jogo dele contra o Uruguai, né? Ele convocou o Romário, mas depois não convocou mais, né? Então havia expectativa se o Romário ia para a Copa do Mundo ou não, né? Mas então, aos trancos e barrancos, o Brasil se classificou para a Copa. Aí veio a convocação para a Copa, já lá em 2002, né? E o Romário não foi convocado. Aí tem uma série de versões sobre essa não convocação do Romário, né? Porque o Romário ele teria transado com uma aeromoça lá em Montevidéu quando teve o jogo das eliminatórias, ou então que o Romário fez indisciplina, que ele disse que ia fazer uma cirurgia nos olhos e foi liberado, mas aí ele foi jogar pelo Vasco, amistoso contra o América do México. Tem várias histórias, né? Só não te conto a história real, que é a história mais óbvia, né? Qual é a história real, que é a história mais óbvia? Simples, né? O Ronaldo Fenômeno, ele vinha de contusões muito sérias e havia dúvida se o Ronaldo Fenômeno ia poder jogar a Copa ou não ia poder jogar a Copa, né? Então, o Filipão, ele queria jogar com 2 atacantes e com um homem de meio que chegasse nos 2 atacantes, que no caso seriam o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo. Esse era o trio dele, né? Ele achava que se ele levasse o Romário e o Ronaldo se recuperasse, ele ia botar o Romário na reserva. E o Romário na reserva ia começar a criar problemas, a criar dificuldades, aquele ego enorme que o Romário tem e tudo. Então por isso ele ficou esperando. O Ronaldo vai se recuperar, ou o Fenômeno vai se recuperar ou não vai se recuperar. Porque se o Fenômeno se recuperar, então não leva o Romário, né? Fica o trio Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, né? Agora, se o Ronaldo não se recuperar, aí sim eu levo o Romário, faço ataque com o Romário e Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho municiando, né? Então é simples como isso. Como o Ronaldo se recuperou, aparentemente tinha se recuperado, então ele preferiu não levar o Romário, para não ter o Romário na reserva, criando problema, criando caso. É simples como isso, é só isso, né? E quem disser que não foi isso, me prova que não foi, porque com certeza foi isso, né? Bom, veio a Copa do Mundo. O Brasil começou a Copa num jogo muito difícil contra a Turquia, né? A Turquia saiu ganhando por 1-0. O primeiro tempo foi 1-0 para a Turquia.
Aí o Brasil no segundo tempo virou para 2-1 já no final do jogo, com um pênalti, né, no Luizão. Só que teve um detalhe, não foi pênalti, tá? O Luizão foi derrubado fora da área e caiu dentro da área. Então foi falta, não era pênalti, né? Então o Brasil já contou com um apito amigo aí no primeiro jogo, como aconteceu em 1982 contra a União Soviética, né? Depois veio o segundo jogo, aí veio a goleada sobre a China, né? 4-0, né? Inclusive com golaço de falta do Roberto Carlos, né? Foi o que mais me marcou naquele jogo, né? E depois veio o terceiro jogo contra a Costa Rica e o Brasil ganhou de 5-2, né? Com um gol de bicicleta do Edmilson, né? Grande Edmilson, grande jogador, né? Eu acho que ele é subvalorizado, né? É um jogador que jogou muito mais do que dizem que ele jogou, né? Então aí o Brasil fez os 9 pontos e passou a segunda fase, né? Aí veio a segunda fase, passou as oitavas de final. Aí veio a oitavas de final contra a Bélgica, né? Quando o jogo estava 0-0, o Wilmots meteu um gol de cabeça, né? Então seria 1-0 para a Bélgica, só que o juiz deu um impedimento inexistente, né? Ou uma falta lá, inexistente. Então continuou 0-0 e no segundo tempo o Ronaldo fez um gol e o Rivaldo fez outro, o Brasil ganhou de 2-0, né? Mas teve a ajuda do apito amigo mais uma vez, né? E aí veio o jogo-chave, né? Nas quartas de final, Brasil e Inglaterra. A Inglaterra até então era a melhor seleção da Copa, era a favorita contra o Brasil, estava jogando muito bem, né? O jogo começou logo no início do jogo, o Lúcio errou na saída de bola e o Michael Owen fez 1-0 para a Inglaterra, né? Só que aí o Ronaldinho Gaúcho resolveu jogar tudo que ele podia, né? Então ele começou um recital de passes, de dribles, de chutes, né? E lá no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, ele se livrou de 3, né? E rolou na direita para o Rivaldo. O Rivaldo meteu de chapa e empatou 1-1, né? Aí veio o segundo tempo, né? O Ronaldinho fazendo chover, né? E daqui a pouco teve uma falta lá da intermediária lateral direita, né? O Ronaldinho foi para lá, todo mundo achou que ele ia cruzar na área, né? Aí ele viu o goleiro cima adiantado e ele meteu por cobertura. Um golaço. 2-1 para o Brasil. Depois o Ronaldinho ainda arrumou tempo de ser expulso, né? E enfim, o jogo terminou 2-1 para o Brasil. Veio a semifinal. A semifinal foi contra a Turquia de novo, com o que a gente tinha jogado na estreia, né? Aí o Ronaldo Fenômeno, já no segundo tempo, fez um gol de bico, né? Mas de extrema categoria, Então, um senhor gol. O Brasil ganhou da Turquia de 1-0, né? Tem um lance interessante nesse jogo, que é no final do jogo o Denilson prendendo a bola e um monte de turco em cima dele, né? Mas enfim, o Brasil ganhou por 1-0. E foi a final contra a Alemanha do poderoso goleiro Oliver Kahn, né? E também do Ballack, mas o Ballack não podia jogar a final, ele estava suspenso, né? Então, jogo muito difícil, a Alemanha mandou bola na trave, criou chances, o Brasil também criou. Então o jogo estava complicado, né? No segundo tempo, teve uma hora lá que uma bola sobrou livre na intermediária para o Rivaldo chutou, o Oliver Kahn bateu roupa e o Ronaldo foi lá e conferiu. 1-0 para o Brasil, né? E aí, na sequência, uns 10, 15 minutos depois, né? Veio um cruzamento da direita, o Rivaldo inteligentemente, dizem que o Rivaldo é burro, né? Imagina se fosse inteligente. Inteligentemente ele deixou a bola passar e ao deixar a bola passar ela sobrou para o Ronaldo limpo e o Ronaldo chutou e fez 2-0, né? E com isso o Brasil se sagrava tetracampeão do mundo, né? Tetracampeão do mundo, coisa que nenhum outro país conseguiu até hoje. Penta, né? Pentacampeão do mundo, coisa que nenhum outro país conseguiu até hoje. Então, a seleção foi bem na Copa, estava bem armada,
Por exemplo, o tal do Kleberson, que bola ele jogou muita bola o Kleberson, né? O Ronaldinho Gaúcho, ele foi mágico em alguns momentos, então o Ronaldinho Gaúcho merece destaque, né? O Ronaldo foi um show de superação, Ronaldo Fenômeno, né? Tinha gente que dizia antes da contusão que ele não ia conseguir nem mais andar, né? Quanto mais jogar bola. E o cara se torna artilheiro da Copa com uma atuação digna do apelido, fenomenal. E, enfim, ele jogou muita bola, o Ronaldo. O Ronaldo foi espetacular, né? Foi o personagem da Copa. Mas o craque da Copa, para mim, foi o Rivaldo, né? O Rivaldo, que é um jogador tão injustiçado, né? Não dão a ele o valor que ele deve. Ele foi o melhor jogador da Copa de 2002. E não só isso, na Copa de 1998 ele já tinha sido o melhor jogador do Brasil e o segundo melhor da Copa, atrás do Zinedine Zidane, né? Então essa é a história, né? Se você não conhecia, é interessante ver documentários sobre isso, porque é um grande momento da história do futebol brasileiro. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço a assistência.